Boa tarde, vamos dar o apito inicial para mais uma revista desportiva. Hoje vamos analisar a principal liga da Associação de Futebol de Évora, com foco para a partida que Joaquim Saloio seguiu bem de perto. A partida foi Fazendas do Cortiço Lusitano, a Diana FM esteve lá e é por aí que vamos começar. Joaquim Saloio, boa tarde. Vamos começar por a análise a essa partida. Olá, então, boa tarde. É verdade, partiram para este jogo duas equipas com posições na tabela diferentes. A equipa do Lusitano tinha o plano, 12 pontos ao início do jogo, fruto de 4 vitórias. Já a equipa da casa, emprestada, diga-se, o Fazendas do Cortiço, em 3 jogos jogados, tinha uma vitória só. Foi ganhar a Casa de Cultura do Corval, portanto era essa vitória que a equipa do Fazendas do Cortiço tinha. Ao que tem sido costume, a exceção feita com a Oriola, a equipa do Lusitano entrou deliberadamente ao ataque. Nos minutos iniciais, tal como tinha acontecido, por exemplo, em Vezes Novas, como tinha acontecido em Arraiolos, como tinha acontecido com o Portela, criou nos minutos iniciais várias oportunidades de golo. Quando digo várias oportunidades de golo, digo 2 ou 3. Isso não aconteceu e o tempo foi passando, a equipa da casa, a equipa que jogava com um bloco muito baixo, e os homens do Lusitano tentavam e criavam oportunidades, mas golos nem vê-los. O gol só apareceu pelo infalível Martelo ao minuto 36 da primeira parte. Aí já a equipa do Lusitano tinha criado várias oportunidades. Passou a ganhar por 1-0, muito justamente, porque tinha sido a equipa que tinha tido mais bola, tinha dominado mais, esteve mais tempo em cima do adversário, mas logo na jogada imediatamente a seguir podiam ter sido os homens da casa a fazer o empate. Uma jogada de contra-ataque dos homens orientados por Francisco Martins, e foi precisamente Fabinho, o camisola número 25, que enviou uma bola ao ferro da baliza confiada à guarda de Diniz. A partir daí o Lusitano veio mais para cima e foi mais do mesmo. Continuou a dominar, mas sem marcar. Foram para o intervalo a ganhar por 1-0, o resultado, em minha opinião, muito lisonjeiro para a equipa da casa. Na segunda parte começou melhor e logo ao minuto 6 a equipa verde-branca aumentou para 2-0 por intermédio de Martelo. 8 minutos depois, ou seja, ao minuto 14, o mesmo Martelo conseguiu fazer o outro golo, mas antes disso já tinha falhado mais 1 ou 2 oportunidades. Fez o hat-trick e o Lusitano passou a ganhar por 3-0. A partir daí, os homens de Nelson Valente controlaram o jogo, dominaram, tiveram a equipa do Fazendense dominada, e a equipa do Fazendense tentou ainda o ponto de honra, mas não teve qualquer hipótese, porque os homens de Évora fechavam quase sempre os caminhos. Depois, a partir da meia hora, praticamente, em minha opinião, acaba o jogo, e porque lá vemos nós com as substituições, 5 substituições, naquela altura só foram feitas 4, porque uma já tinha sido feita ao intervalo e perdeu realmente o jogo, perdeu ritmo, o jogo perdeu interesse. Até ao final do jogo não houve mais golos, houve sim mais 2 ou 3 oportunidades e houve um jogo mais pachorrento a partir da meia hora. Em suma, pode-se dizer que até à meia hora da segunda parte foi um jogo engraçado, foi um jogo entre duas equipas, uma que puxou dos galões e queria dominar e dominou, a outra equipa do Fazendas do Cortiço, uma equipa que nunca deu por perdido o jogo, nunca atiraram, entre aspas, a toalha ao chão e deram sempre que fazer aos homens do Lusitano. Aqui vou destacar, e tenho de destacar mesmo, maiormente pelo aquilo que ele fez na primeira parte, do guarda-redes da equipa do Fazendense. Foi um homem que evitou por 2 ou 3 vezes golos praticamente cantados, e só talvez derivado a ele é que o Lusitano foi para o intervalo a ganhar por 1-0. Em suma, pode-se dizer que foi como ia dizer, uma partida de futebol engraçada até certo ponto. E depois mais pachorrenta já no último terço da partida. Falamos de Paulo Forca, esta frase já é mais que conhecida, uma arbitragem a Paulo Forca não esteve muito em cima dos lances, a experiência dele diz-lhe que sabe mais ou menos onde é que a bola mora, sabe mais ou menos onde é que os jogadores estão, e só, em minha opinião, contestaram, adeptos do Lusitano, contestaram que houve um penalti por marcar contra a equipa do Fazendense. Sinceramente, se a minha opinião, eu tenho aqui que dar a minha opinião, né, dos outros,
outros, eu não vi, realmente não vi. Também talvez o lugar onde eu estivesse a trabalhar não fosse o lugar privilegiado para ver esse tipo de lance, mas uma coisa é certa, não é aí que o Paulo Forca manchou o seu trabalho. Pode-se dizer, o Lusitano com uma boa exibição, conseguiu aquilo que quis, Martelo fez o hat-trick, o guarda-redes do Fazendense esteve, em minha opinião, bem na primeira parte, foi chamado a fazer as intervenções de meio, a equipa do Fazendense foi uma digna vencida, enfim, pode-se dizer que foi uma boa jornada de futebol entre estas duas equipas com objetivos totalmente diferentes. O Lusitano o objetivo é subir, a equipa do Fazendense, o seu objetivo é manter-se nesta divisão, ou seja, na divisão de elite. Ora, muito bem, o Lusitano venceu por 3-0 e 3 golos de Martelo. Vamos ouvir Martelo, que em 5 jornadas já tem 12 golos. São 12 golos em 5 jogos. O segredo é continuar a acreditar e agradecer a esta equipa também, que de facto tem feito um excelente trabalho e só graças a ele é que tenho feito os gols que tenho feito. Joaquim, palavras para descrever Martelo, que tem estado com o pé quente, não é? Ele em todos os jogos marca mais do que um golo. Exatamente, o Martelo não tem o pé quente, eu digo que tem o pé a ferver, porque nesta altura estamos com 5 jogos, o Martelo tem 12, não é? O Martelo tem 12, faz uma média de 2, qualquer coisa por jogo, o que realmente é muito bom, porque vamos lá ver, o Martelo é um jogador com muita experiência, é um jogador que já vem dos campeonatos, é um jogador que está traquejado, que, enfim, é um jogador que remata muito à baliza. Muitos dizem o Martelo falha porque remata, mas também remata e marca, esse é o grande problema, e todos a falharem assim, todos a marcarem assim, era um festival de gols em todos os jogos. Não, o Martelo está realmente em forma, a equipa está também a trabalhar bem, e quando assim as coisas acontecem, o Martelo ainda ontem fez um hat-trick, este o verdadeiro hat-trick, ou seja, 3 golos seguidos, tu disseste de pé quente, eu adianto o pé a ferver. De realçar que a equipa do Lusitano tem 19 golos marcados e 0 sofridos, e desses 19 golos, 12 são então do jogador Martelo. Também ouvimos o treinador do Lusitano, Nelson de Valente, que disse à reportagem da Diana FM que esta era uma vitória justa. Praticamente a nossa equipa andou só no momento ofensivo, salvo ali uma transição que até levámos com a bola na trave e tivemos sorte nesse momento, mas foi só a organização ofensiva, praticamente, sempre bem posicionados, a tentar o jogo exterior, com oportunidades, enquanto na semana passada, por exemplo, conseguimos-la fazer todas, nesta demorámos algumas situações, precisámos de mais para materializar. Mas é uma vitória justa, foi um bom início de campeonato para a nossa equipa, que nós combinámos à quinta jornada é que iríamos perceber ou não, e agora é continuar, a próxima jornada, a sexta jornada, com os canaviais. Também falámos com Francisco Martins, o treinador do Fazendas do Cortiço, que diz que falta fazer golos, pois a sua equipa até consegue criar oportunidades. Falta fazer golos, tivemos oportunidades em todos os jogos, hoje foi o jogo que tivemos menos ocasiões, tivemos possibilidade de empatar um igual, mas seria muito difícil levarmos daqui de vencido esse jogo e tínhamos a noção disso. É lógico que nos outros jogos podíamos ter feito melhor, podíamos ter sido mais finalizadores, mas acima de tudo é um grupo completamente diferente do que é o Lusitano. Isto é um grupo em que o pessoal faz aquilo que consegue, muitas vezes não consegue vir treinar com regularidade e depois nestes jogos nota-se muito essa diferença. Joaquim, os dois treinadores no final da partida tiveram a mesma opinião, vitória justa para o Lusitano, e aqui nas declarações que pudemos ouvir, o treinador do Fazendas do Cortiço também a dizer que os seus jogadores, não é, às vezes têm dificuldades em fazer os treinos, porque muitos deles trabalham noutras coisas, não é? E é claro que os objetivos são diferentes. Pois é isso mesmo, portanto, a equipa foi, eu concordo plenamente, tem problemas em
em formar a equipa, porque o Fazendense tem duas coisas, tem problemas, como ele disse agora, o Francisco Martins disse, problemas nos jogadores de treinar e tem andado com a casa às costas. Essa também é uma grande realidade, porque jogar em Montemor não tem nada a ver do que jogar no Cortiço, são coisas totalmente diferentes uma da outra. Ontem tive também a oportunidade de estar a falar com alguém ligado ao Fazendas do Cortiço, o sintético vai começar a ser posto, agora também houve mudança autárquica e as coisas também ainda não se sabe como é que são. Uma coisa é certa, para já o complexo esportivo de Montemor, e digo-se em da verdade, com o sintético está muito malzinho. Está mal para todos, mas está muito malzinho. É a casa do Fazendas do Cortiço, é aí que ele tem que chegar, até o seu relvado, o seu sintético, estar em condições. Quando assim é, porque isto é mais um problema para a equipa de Francisco Martins, mas certamente com o esforço que nós conhecemos desta gente, na gente de Fazendas do Cortiço, dos seus jogadores, e não tem se viu, nunca deram o jogo por perdido, embora já estivesse a perder por uma margem larga, nunca deram o jogo por perdido, também a sua direção, enfim, eu acho que eles vão conseguir levar o barco a bom porto. Foi um jogo mais complicado para o Lusitano do que aquilo que se pensava? Bem, o Lusitano, em minha opinião, complica os jogos nos minutos iniciais, portanto, complica, entre aspas, porque qualquer dos jogos, exceção feita com a Oriola, e tenho visto os jogos todos, o Lusitano demora algum tempo a marcar, mas cria oportunidades nos primeiros minutos, essa é a realidade, tem criado nos jogos todos, inclusive em Vendas Novas, no primeiro jogo, logo nos minutos iniciais, criou duas oportunidades, criou oportunidades contra o Oriola e marcou-as, porque aos 3 ou 5 minutos já estava a ganhar 3-0. Ontem não diria que aos 5 minutos estivesse a ganhar 3-0, mas as oportunidades que criou nos primeiros 10 minutos podia estar a ganhar precisamente por isso. Bom, o Lusitano falta realmente ali os minutos iniciais de marcar, porque entra com tudo, essa é a realidade, os homens de Nelson Valente entram com tudo e causam algum perigo, causam perigo e muito, no último reduto de qualquer adversário, até aqui, eu estou a falar até aqui. Num, contra o Oriola conseguiu marcar nos minutos iniciais, nos outros nem tanto, e vai por aí que só até ao minuto 36 é que, vamos ver, no minuto 36, já quase no último terço da primeira parte, é que conseguiu marcar o primeiro gol, mas antes disso, e principalmente nos minutos iniciais, tinha esbanjado algumas oportunidades. Quanto à classificação, o Lusitano encontra-se em primeiro lugar com 15 pontos em 5 jogos. Já o Fazendas do Cortiço está em 12º lugar com 3 pontos com 4 jogos. Vamos então aos resultados das outras partidas que a Diana FM também foi acompanhando ao longo da tarde. Oriolenses 1, Escoralense 2, Arraiolense 0, Estrela de Vendas Novas 2, Alcaçovense 3, Portel 1. Canaviais, o jogo dos Canaviais foi anulado, o que jogava frente à SAD, que desistiu. Atlético de Reguengos 2, Corval 1, Cabrela 1, Sporting de Viana 2, Monte Trigo 1, Redondense 2. Joaquim, há aqui algum resultado que o tenha surpreendido ou correu tudo dentro da normalidade? Sim, não há aqui sim que eu veja grandes destaques. Aqui o resultado do Cabral teve a ganhar por 1-0 ao Viana, mas o Viana não deu a volta. O Monte com o Redondense parece-me também, aqui não tenho a certeza, mas acho que o Monte também esteve a ganhar, mas o Redondense também deu a volta por cima. O Reguengos esteve a perder com a Casa de Cultura, mas depois também conseguiu dar a volta. Portanto, aqui os favoritos fizeram jus ao nome. Aqui estou a estranhar também, pese embora tenha tido o adversário, já jogou com adversários difíceis, mas é o Arraiolense. O Arraiolense, nesta altura, o campeonato tem 0 pontos, é o 14º classificado. A Casa de Cultura também tem 0 pontos, e a Casa de Cultura já perdeu um jogo em casa com uma equipa que poderá eventualmente ser do seu campeonato, que é precisamente o Fazendas do Cortiço. O Escoral com o Oriolense, nós vimos jogar aqui com o Lusitano, levou aqui, portanto, foi goleado aqui, pode-se dizer, ontem com o Escoral também perdeu em casa. Aqui as coisas mais ou menos, não houve assim, em minha opinião, não houve assim grandes surpresas nesta jornada, não houve assim grandes surpresas. Destacar aqui também
que é a equipa do Atlético de Reguengos. A equipa do Atlético tem menos um jogo e tem o pleno. Tem vitórias, porque os 4 jogos que fez são 4 vitórias, não tem nenhum empate, não tem nenhuma derrota, tem 12 golos marcados e 4 golos sofridos. Portanto, esta equipa do Redondense, aliás, do Atlético de Reguengos, tem menos um jogo, e estou-me a referir a equipas com menos jogos, não é? Mas eu estou-me a referir, por exemplo, porque esta equipa tem o pleno. Nos 3 jogos que fez, tem precisamente 3 vitórias desta equipa do Atlético de Reguengos. Portanto, avançamos para a classificação. Depois desta 5ª jornada, vamos à classificação da principal liga da Associação de Futebol de Évora. Em primeiro lugar, o Lusitano de Évora, com 15 pontos em 5 jogos. Em segundo, o Sporting de Viana, com 13 pontos em 5 jogos. Em terceiro, o Atlético de Reguengos, com 12 pontos em 4 jogos. Em quarto, encontra-se o Redondense, com 10 pontos em 5 jogos. Em quinto, os Canaviais, com 8 pontos em 4 jogos. Em sexto, o Estrela de Vendas Novas, com 7 pontos em 4 jogos. Em sétimo, o Escoralense, com 7 pontos em 4 jogos. Em oitavo, o Alcaçovense, com 5 pontos em 5 jogos. Em nono, Cabrela, com 4 pontos em 5 jogos. Em décimo, Monte Trigo, com 4 pontos em 4 jogos. Em 11º, o Portel, 3 pontos, 4 jogos. 12º, Fazendas do Cortiço, com 3 pontos em 4 jogos. Em 13º, Oriolenses, com 3 pontos em 4 jogos. 15º, Arraiolense, com 0 pontos em 4 jogos. E em 16º, o Curval, com 0 pontos em 5 jogos. Por isso, como o Joaquim tinha referido há pouco, ainda há aqui várias equipas com 4 jogos, ou seja, ainda falta um jogo para disputarem. Aqui o Atlético de Reguengos, aqui em terceiro lugar, com 12 pontos, mas com os 4 jogos, e o primeiro lugar, o Lusitano, com 15 pontos e 5 jogos. Passamos então para a 6ª jornada, para os próximos jogos. Joaquim, o que é que se espera da 6ª jornada? Agora deixamos de ouvir o Joaquim. Agora já cá estou. Agora sim. Vamos ter aqui um Redondense Alcaçovense, um Curval de Monte Trigo, um Sporting de Viana, Atlético de Reguengos. Aqui está um dos jogos da jornada. O Lusitano Canaviais é um derby, é sempre o Canaviais apetechado. Os Canaviais folgou este fim de semana. O Escoralense Fazendas do Cortiço, o Estrela de Vendas Novas Oriolense, o Portel Arraiolense folga a equipa do Cabrela. Ora bem, eu tenho aqui os jogos do Redondense Alcaçovense. A equipa do Alcaçovense é sempre uma equipa que pode ir buscar pontos a qualquer campo. O Redondense também não vai estar pelos ajustes, será este jogo. E este jogo será também os Canaviais com o Lusitano e o Viana Atlético de Reguengos, os jogos que eu vou destacar, porque são equipas que normalmente costumam lutar pelas vitórias, e vamos ter, sem dúvida nenhuma, a próxima jornada, que vai ser a 6ª, uma jornada aqui recheada de jogos, pelo menos muito emotivos, entre equipas que não querem perder. Estou também a ver aqui o Portel Arraiolense, então o Portel também perdeu. Teve jogadores, acabou com novos jogadores, com o Arraiolense, que não há meio de pontuar. Portanto, João Rolo e a sua equipa ainda não pontuaram neste campeonato. Não sei se será no domingo, mas algum dia há de ser, com certeza. E nós lá estaremos no domingo para acompanhar a par e passo, ao pormenor e ao pró-maior, tudo o que se irá passar neste campeonato distrital da Associação de Futebol de Évora, a divisão de elite e não só. Até porque nesta 6ª jornada, para a semana, pode haver mexidas nos primeiros lugares da classificação, com esses 2 jogos que o Joaquim referiu. Vamos passar, antes de passarmos à 2ª Liga da Associação de Futebol de Évora, também gostaria aqui de realçar
de destacar o apoio público da direção do Estrela Escoralense ao atleta Chiquinho, que, de acordo com o clube, foi alvo de insultos racistas na jornada anterior, a quando do jogo entre o Escoralense e o Arraiolense. Joaquim, isto também é das tais coisas que devem ser proibidas, não é? No futebol. Pois devem ser proibidas porque... No futebol e não só, em todo o lado. Em todo lado, mas ainda há pessoas que infelizmente, não sei porquê, se tentam exibir, mas aí bem a equipa não, o clube do Estrela Escoralense, onde há gente boa em todo lado, e às vezes aquilo é uma única pessoa que mancha um clube, às vezes não sei se é com intenção, se é intenção, eu já não sei, mas é uma coisa certa e muito bem, a equipa do Escoralense está a ver, já deve-se até saber precisamente quem é, e depois tomar as medidas que só eles saberão quais são. Em minha opinião, eu sou contra o racismo, porque nós afinal somos todos iguais e não há que menosprezar ninguém, não há que, independentemente da sua ideologia, do sexo, da cor, de qualquer maneira somos todos iguais. Portanto, como diz o outro, somos todos filhos de Deus. É isso mesmo, Joaquim. Agora sim passamos para a segunda liga da Associação de Futebol de Évora, com os jogos desta jornada: Forges Val Figueira 1, União de Montemor B 2, Cortiçadas de Lavre 0, Bencatelense 3, Tourega 1, Valenças 1, Arcoense 4, Aguiar 1, Santana do Campo 0, Calipulense 3, Pedrense 1, Vera Cruz 0 e o Mourense Borbense foi adiado para dia 28. Joaquim, aqui uma análise também a estas primeiras 5 jornadas desta segunda liga. Ora bem, a União de Montemor B foi a Val Figueira, foi aos Foros, ganhou por 2-1, o Bencatel foi a Lavre, ganharam as Cortiçadas por 3-0, o Bencatel é um dos favoritos, o Torega, que tinha ido ganhar no último fim de semana ao Aguiar, empatou em casa com o Ciborra ou com o Valenças, conforme queiram, agora aqui há o Arcoense e o Aguiar, o Arcoense ganhou por 4-1, o Aguiar e o Arcoense é sabido que são duas equipas favoritas aos primeiros lugares, mas 2 derrotas seguidas no Aguiar, não é esta derrota com o Arcoense que me está a espantar, talvez os números sejam me espantam um pouco, não estou a dizer que não são justos, que me espantam um pouco, talvez esperasse o resultado com mais nivelado, mas o Aguiar em 2 jogos, 2 jogos seguidos, 2 derrotas, e 7º está realmente a espantar um pouco. O Santana perdeu em casa com o Calipulense é assumido, também quer subir. O Grupo Desportivo Sampedrense a fazer a sua estreia e a ganhar a Associação Desportiva de Vera Cruz por 1-0. Como tu disseste, a Cooperativa Mourense, que este ano regressou ao futebol sénior, vai jogar com o Borbense somente no dia 28 do 11. Portanto, aqui ainda falta muito tempo para se completarem esta jornada, que também é a quinta. No que toca à classificação, o Bencatel na frente, depois o Calipulense e o Arcoense, de resto tudo normal. E aqui a classificação está muito equilibrada, porque o Bencatelense está em primeiro lugar, com 12 pontos em 5 jogos, o Calipulense em segundo, com 11 pontos em 5 jogos, em terceiro lugar o Arcoense, com 11 pontos e 5 jogos. Depois, em quarto, encontra-se o Mourense, com 9 pontos em 4 jogos, em quinto, o Aguiar, com 9 pontos e em 5 jogos, em sexto, o Borbense, 7 pontos, 3 jogos, em sétimo, Tourega, 7 pontos, 4 jogos. Em oitavo, Santana do Campo, com 6 pontos em 5 jogos. Em nono, Cortiçadas de Lavre, com 6 pontos em 5 jogos. Em décimo, Valenças, com 4 pontos em 5 jogos. Em 11º, Pedrense, com 4 pontos em 5 jogos. 12º, União de Montemor B, com 3 pontos em 5 jogos. 13º, Vera Cruz, com 3 pontos, 5 jogos. E em 14º, Forges Val Figueira, com 3 pontos, 5 jogos. Ou seja,
a primeira parte da tabela muito equilibrada e aqui a parte de baixo da tabela também muito equilibrada. Isto está aqui, está mais equilibrado. Sim. Isto ainda não. Há aqui uma coisa que nós temos que ver. Temos que ver é aqui a Cooperativa Morense, ontem jogou, tem 9 pontos, mas tem menos um jogo. Partindo do pressuposto que se tivesse jogado e ganho ontem, estava com 12 pontos. Estava empatado com o Becatel. Portanto estava em primeiro lugar. Mas como não jogou na ponta, o outro está em quarto lugar com menos está em quarto lugar com 9 pontos e menos um jogo aqui com que o Becatel, aqui o Calipulense e também que o Uruguense. E até mesmo aqui o Borbense, que tem 7 pontos e só tem 3 jogos. Portanto, o Borbense também... Exatamente, estava-me a escapar aqui isso. Pronto, pode fazer mais X pontos. 13, pode estar na frente. Pronto, está partido ao meio, É o campeonato de cima e o campeonato de baixo. Está muito... Isto vai dar muita volta ainda. É verdade, está muito equilibrado, ainda só vamos com 5 jornadas, ainda falta muitas jornadas, ainda há muito ponto Ainda há muito que falar. Exatamente. Neste caso ainda há muito que marcar, ainda há muito que correr. É verdade. Enfim. Hora da segunda liga da Associação de Futebol de Évora, passamos para a Taça de Portugal, pois ainda há uma equipa alentejana na prova rainha. O Serpa, o único representante do Alentejo, sobreviveu à terceira eliminatória da prova, Joaquim. É verdade, e com galhardia, porque foi sangue, suor e lágrimas, e foi até ao último minuto, e foi na transformação numa grande penalidade. Nós os alentejanos somos assim, combater sempre, desistir nunca, e foi isso que o Serpa ontem fez, certamente, e lá vão os homens, os serranos, lá foram e já não vão ao próximo sorteio da Taça de Portugal, porque ficaram pelo caminho aos pés de um Serpa, que, quem diria, nesta altura do campeonato, nesta altura da taça, estaria mesmo na taça e vai já para a quarta eliminatória, se não estou em erro. Exatamente, no final do jogo, o treinador do Serpa, Marcos Borges, disse à Diana FM que a vitória da sua equipa foi merecida. Houve taça, fizemos taça com mais sorte, menos sorte, mais bola, menos bola, fizemos taça, sabíamos que tinha que ser assim, tínhamos que alinhar muita coisa, mas falar só da sorte da passagem da eliminatória e excluir ou deixar de parte todo o trabalho do clube de há alguns anos atrás, de hoje, destes jogadores, deste público fantástico, acho que é um desprimor para o Futebol Clube Serpa. Portanto, temos é que fazer o contrário. Contribui, a sorte teve o seu peso, é verdade, mas nós fizemos a nossa parte e muito bem feita. Portanto, merecemos. Já o técnico do Sporting da Covilhã admite que a sua equipa não foi feliz na finalização. Demos tudo que tinha, infelizmente em alguns momentos não fomos felizes e não tivemos a clara evidência necessária, assim que o momento do jogo foi ficando mais distante do primeiro minuto. O adversário também usou as armas que tinham, muito antijogo. A gente já contava um pouco com isso, mas quem tem que proibir isso é o árbitro, né? Cada um joga com as armas que tem. Conseguimos ter muita frieza também nos momentos das primeiras penalidades. Tivemos 2 oportunidades para fechar, não conseguimos. Agora há que continuar trabalhando, porque o futebol é imprevisível. Joaquim, com antijogo ou não, o que é certo é que a equipa alentejana segue em frente na prova rainha e o sorteio está marcado para a próxima quinta-feira, dia 21. Vamos ver quem é que calha ao Serpa. O Serpa que ganhou nas grandes penalidades por 7-6, com o nulo a imperar no final do tempo regulamentar e do prolongamento, foi necessário recorrer às grandes penalidades. Joaquim, pode vir aí um dos grandes? Pode vir um dos grandes, eu oxalá que venha um dos grandes, mas eu quero dizer aqui que essa conversa dos treinadores do antijogo, eu também vi no sábado no Clube Grande fazer antijogo com o clube de outra divisão.
de outra divisão e também só ganham no prolongamento. São os treinadores é que têm que arranjar, para isso é que eles lá estão, estratagemas, esquemas, seja aquilo que for, para tentar que a outra equipa não faça um antijogo. Ora, claro, cada um vai ao treinador do Sporting da Covilhã queria que o Serpa fosse jogar olhos nos olhos com o Covilhã. Se calhar custa mais o ordenado de um adjunto, não digo do treinador, de um adjunto do Sporting da Covilhã, do que custa se calhar a equipa do Serpa toda. Ó, seu treinador, o senhor é que tem que arranjar, o senhor ou os seus treinadores é que têm que arranjar maneiras para acabarem com os antijogos, para tentarem marcar golos. Para isso é que são pagos. Agora o treinador vai com uma equipa pequena, com certeza, uma equipa pequena, e estou a falar de equipa, não estou a falar do clube, o clube é grande, mas com uma equipa pequena, uma equipa inferior, tanto a nível de jogadores, como a jogar com o Covilhã, que é superior, que é uma equipa em valor, custa muito mais, é muito mais cara, mas pode jogar olhos nos olhos. Não se pode. Eu também vi no sábado, e vou repetir, também vi no sábado uma equipa muito cara, campeão nacional muitas vezes, fazer antijogo na parte final com o Penafiel. Esta é a realidade. Será os treinos, depois vêm-se queixar que há antijogo. Antijogo nada, tem aqui para a frente e marcar os golos. O antijogo isso é uma treta, para mim é uma treta, mas é para mim. Ora, muito bem, e vamos marcar golos, não é? E agora vamos passar para a equipa feminina do Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais, que se encontra na terceira divisão do Campeonato Nacional pela primeira vez. Ora, na estreia, a equipa de Évora recebeu e perdeu com o Palmelense por de 3-1. A Rafa foi a autora do único golo da partida. Nesta segunda jornada as coisas mudaram, porque a equipa de Évora venceu no terreno dos Pescadores. Ora, Joaquim, uma derrota e uma vitória para esta equipa que iniciou agora, não é? Claro, uma derrota e uma vitória, para já as redes bem montadas, foram à pesca, conseguiram. E qual foi o resultado? O resultado estava aqui à procura do resultado, mas eu já lhe digo qual foi o resultado. Mas pode continuar, Joaquim. Pronto, exatamente. No primeiro jogo, talvez em casa perderam com uma equipa que já tem o traquejo, sem dúvida nenhuma, e aí também jogaram contra dois adversários. Jogaram contra a equipa do Palmeirense, é um facto, e jogaram também com a equipa dos Nervos. Portanto, porque fazer uma estreia, o clube nunca tinha tido futebol feminino em casa, às vezes as estreias são boas, é melhor serem feitas fora de casa do que propriamente em casa, e então perderam por 3-1 com uma equipa que segundo não lhes foi assim tão superior. Agora foram talvez já mais à vontade, já mais descontraídas, foram aos Pescadores, foram à Costa da Caparica e ganharam, portanto estão de parabéns as miúdas dos Canaviais, está de parabéns o futebol feminino éborense e esperamos que isto seja o alavancar do futebol das senhoras, do futebol feminino na cidade de Évora, porque Évora tem, outra vez tivemos a oportunidade até de falar com o presidente da associação e ele disse ao microfone da DIN FM que Évora tem um potencial enorme no futebol feminino. Ele disse mesmo enorme, repetiu. E eu acho que agora tem que ser nada nasce por acaso, só as ervas daninhas, e é isso que nós não queremos. Nós queremos aqui é que realmente haja condições para dar condições às jovens e elas se virem representar bem a nossa cidade, a nossa região, porque Évora merece estar bem no futebol feminino e no futebol masculino também, em tudo quanto é desporto. Nós fazemos por isso. Ora, se na primeira jornada a equipa feminina perdeu por 3-1, nesta segunda jornada venceu por 3-0. Foi este o resultado, Joaquim, 3-0. Tinha aqui apontado, mas perdi-me aqui um pouco nos meus apontamentos, mas foi 3-0. Foi este o resultado da equipa dos Canaviais. De recordar que nesta equipa éborense joga também uma internacional portuguesa, Raquel Mendes, que depois de se estrear de quinas ao peito, frente às seleções da Rússia, México e Estados Unidos, pelos escalões mais jovens, quer regressar ao radar do selecionador nacional. Portanto, esta equipa também tem lá jogadoras internacionais, não é?
Sim, portanto, foi uma aposta na direção dos canaviais em apostar no futebol feminino, e disseram também, portanto, eu tive até a oportunidade de falar, onde eles disseram realmente que não querem fazer má figura. Não querem fazer má figura e, pelo que estou a ver, até agora, 2 jogos, uma vitória e uma derrota por 3-1, uma vitória por 3-0, estão por cima ainda. Vamos dar uma forcinha também à equipa feminina dos canaviais para que nós, dos 8 dias, possamos estar aqui também a dizer precisamente o que estamos a dizer agora. Mais uma vitória para as canarinhas, porque elas merecem, fazem por isso. Exatamente. Joaquim, agora depois de uma boa notícia, vamos então a uma notícia que não queremos ver e que voltamos a ver com o regresso dos adeptos aos estádios, não é? Um episódio de violência num jogo da Taça realizado ontem. Joaquim. Ora bem, isto foi no Montijo, no Olímpico do Montijo, e aqui quero corrigir um comentador de uma televisão, porque, não foi o Setúbal Futebol Clube, atenção, foi o Vitória B, o resultado foi 0-0, mas o que nós vimos foram umas cenas lamentáveis, umas cenas tristes, que nós vimos, e vindo de cima, porque, ao fim e ao cabo, isto não é o futebol, isto não é desporto. Esta gente devia ser completamente banida do futebol, apurar os culpados e, pura e simplesmente, não serem completamente proibidos de entrarem nos campos de futebol. Era a minha sentença, a minha, era proibido. Hora do futebol, esquadra com eles. Estão lá na esquadra, acaba o futebol, saem da esquadra. Pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 anos, uns poucos anos, porque isto é inadmissível, porque no fundo há crianças, há tudo, e nós temos de ver, eu conheço bem o campo do Montijo, conheço bem as pessoas do Montijo que vão à bola, conheço o público do Montijo, são pessoas que gostam do desporto e certamente que há lá crianças e não dá para ver isto, a não ser que eu também pôr as crianças a ir ao futebol a partir dos 16 anos, como há outras modalidades. Enfim, mas por aqui não aqui não adianta mais porque não é a nossa praia, não é a nossa guerra, mas há gente para tudo. Mas ver se isto não acontece. Também aqui de salientar, foi na Holanda, quando uma equipa estava a festejar, caiu a bancada, mas mesmo assim continuaram a apoiar o clube, assim é que não ficou ninguém mal, não se aleijou ninguém, portanto, assim está correto, apoiar até cair, foi o que aconteceu lá na Holanda. Exatamente, 2 casos diferentes, não se pode comparar, não é? Um deles, queríamos tanto o regresso dos adeptos aos campos, que fazem tanta falta ao futebol, mas não queremos estes episódios de violência, até porque vão famílias inteiras ver o futebol numa tarde que querem ver o futebol, o desporto rei, e depois acabam por estar metidas no meio de violência. Realmente isto tem que acabar, não é? E como é que... É acabar com eles, e não os deixar ao futebol. Mas aqui quer retificar, portanto, um comentador que ontem disse que tinha sido o Futebol Clube de Setúbal, não foi na Senhora, não foi o Futebol Clube de Setúbal, esse jogou em casa e perdeu com o Sesimbra por 1-0, foi o Vitória de Setúbal B. Foi jogar ao campo, ao estádio do Olímpico do Montijo. Portanto, as pessoas que são afetas aos clubes, não venham para aqui, são afetas aos clubes, os nossos clubes é como tudo, têm coisas boas e têm coisas más. E ontem, eu não estou a dizer que foram os elementos do Vitória que fizeram isso, eu acho que ainda não há apurado, ainda não se apurou quem é que foram os culpados. Seja quem for, os culpados que sejam castigados e bem castigados. A minha sentença é 5 anos sem ir ao futebol, quando há jogo, esquadra com eles.
O Joaquim já deu a sua sentença. Ninguém me ouve, só. Nunca se sabe, Joaquim. Seguimos então. Tem mais alguma nota final? Tem alguma nota final que queira acrescentar, Joaquim? Não há mais nada, pronto. Só me resta despedir e marcar encontro para o próximo domingo. Lá estaremos. E já agora aproveito, domingo vão à bola, vão ao derby, porque há um lusitano, vão aos jogos todos. Há um jogo também, o Juventude joga em casa também, salva com o Imortal. Também o público no domingo, o povo de Évora, vão aos dois campos, enchem os campos, portem-se bem. Faça o que tem a fazer, que é ver o desporto, porque nós aqui em Évora temos gente que vai ao futebol e porta-se bem. Despeço-me então, uma boa tarde, é o apito final de mais uma revista desportiva, até para a semana.